Se você está aqui agora, não é por curiosidade, é porque em algum momento você sentiu que algo foi ficando vazio, mesmo com a vida andando, mesmo com tudo aparentemente normal. Antes de continuar, deixa eu te dizer uma coisa importante. Não é fraqueza o que você sente e não é falta de força. O corpo percebe quando você começa a se abandonar bem antes da mente admitir. Ao longo dessa reprogramação, algo vai mudar devagar. Não porque você vai pensar diferente, mas porque o seu corpo vai lembrar de você. Se você ficar, vai sentir um tipo de acolhimento que não vem de fora. Um retorno, como se algo dissesse em silêncio: eu ainda estou aqui. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe e que mantém esse vazio se repetindo, mesmo quando a pessoa tenta se cuidar. Daqui a pouco eu vou te mostrar qual é o erro invisível que faz tanta gente continuar se sentindo distante de si, mesmo fazendo terapia, meditação ou tentando se animar. Por agora, não precisa fazer nada, só ficar. O corpo já sabe o caminho de volta. Talvez você não lembre exatamente quando começou. Não houve um grande impacto, nenhum evento dramático. Foi mais silencioso do que isso. Um dia você percebeu que não tinha energia para sentir. Em outro, preferiu funcionar. Depois, começou a se adaptar. E sem perceber, foi ficando distante de si, não por descuido, mas por sobrevivência. Em algum momento, sentir demais parecia perigoso. Então você foi se fechando um pouco, só o suficiente para aguentar. Prepare-se. O vazio que você sente hoje não surgiu porque algo falta na sua vida. Ele surgiu porque você aprendeu a não se ouvir. E esse é o erro fatal que quase todo mundo comete. Achar que o problema é tristeza, desânimo ou falta de motivação, quando na verdade é só desconexão. Você não se perdeu, você se deixou para depois. E quanto mais tempo isso dura, mais o corpo se cala, não por ausência, mas por proteção. Só que existe um detalhe importante, e eu ainda não vou te contar como resolver, porque antes você precisa ver algo, sentir algo, reconhecer algo que ficou parado aí dentro. Nos próximos minutos, eu vou te conduzir a uma imagem simples, quase boba, mas que costuma abrir um espaço onde o vazio começa a se mover. E quando isso acontece, o corpo responde. Vamos seguir. Feche os olhos por um instante, ou se preferir, apenas suaviza o olhar. Imagina um lugar simples. Não é bonito nem feio, só silencioso. Você está ali, sentada, parada. Nada te cobra, nada te puxa, nada te exige. E agora percebe uma coisa estranha. Nesse lugar, algo que era seu não está com você. Você sente a ausência antes de entender o que é. Não é uma pessoa, não é um objeto.
É uma parte de você que ficou para trás em algum ponto do caminho. Talvez você veja, talvez só sinta. Não tenta nomear, não força a memória, só perceba. Onde no seu corpo essa ausência aparece? No peito, barriga, garganta? Fica aí, porque existe um ponto muito específico para essa parte não estar acessível agora. E existe também um motivo pelo qual o corpo não deixou isso desaparecer de vez. No próximo passo, você vai fazer algo pequeno, quase imperceptível, que começa a criar movimento nesse espaço. Não é solução ainda, é abertura. Vamos continuar. Sem mudar a postura, sem tentar sentir algo bom. Apenas leva a atenção bem devagar para o ponto do corpo onde você percebeu essa ausência. Não toca, não empurra, só reconhece. Agora, imagina que você faz menos ainda do que costuma fazer. Menos esforço, menos controle, menos tentativa de entender. E aqui a tensão começa a subir porque a mente pergunta: e se nada acontecer? E se esse vazio nunca passar? E se eu tiver me perdido de verdade? Percebe isso? Essa urgência de resolver é o mesmo movimento que te afastou de si. Então faz o oposto. Por alguns segundos, você não vai preencher o vazio. Vai permitir que ele exista sem abandono. E isso muda tudo. Talvez a respiração queira se ajustar sozinha. Talvez um peso apareça. Talvez um cansaço. Essa é a micro-recompensa. O corpo reconhece quando você não foge dele. Fica mais um pouco, porque agora a pressão começa a diminuir. Não porque o vazio diminuiu, mas porque você voltou a estar com ele. E é exatamente aqui que algo se reorganiza por dentro. Vamos seguir. Você não se abandonou porque quis. Você se abandonou porque precisou continuar. Você aprendeu a ser forte, a dar conta, a não parar. E enquanto fazia isso, foi deixando partes suas em silêncio. Não por desamor, mas por adaptação. Você sente esse vazio porque existe sensibilidade aí dentro. Existe presença. Existe algo que não morreu, só ficou esperando. Você não quer voltar a sentir tudo de uma vez. Você só quer voltar a sentir algo que seja seu, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja quieto. E agora, só de permanecer aqui, sem se julgar, sem se exigir reação, você já não está mais se abandonando. O corpo reconhece isso. Ele sabe quando você volta, mesmo sem palavras, mesmo sem promessas. No próximo passo, eu vou preparar você para descansar dentro dessa presença e vou te mostrar algo que quebra um senso comum importante. O vazio não precisa ser preenchido para deixar de doer. Às vezes,
ele só precisa de companhia. Fica aqui, o corpo sabe o caminho. Agora você não precisa fazer nada, nem se concentrar, nem repetir palavras. O que vem a seguir não é para te animar, é para te manter. Existe um senso comum que machuca muita gente em silêncio. A ideia de que o vazio precisa ser preenchido. O vazio não é falta, é um espaço que ficou sem você. E quando você volta, mesmo sem saber como, o corpo responde. Você não precisa se sentir inteira hoje. Não precisa resolver a tristeza. Não precisa reencontrar a alegria. Tudo o que o corpo precisa agora é saber que você não vai embora de novo. As próximas palavras não vão te empurrar para frente. Elas vão te segurar aqui, mesmo que você durma, mesmo que escute pela metade, mesmo que a mente vague, o corpo entende. E antes de seguir as afirmações, fica a ponte para o próximo episódio da nossa série O Corpo Sabe. Quando você começa a voltar a si, algo curioso acontece. O corpo reage com medo, resistência ou confusão. Próximo domingo vamos falar sobre o que acontece quando o corpo estranha o próprio retorno e como atravessar isso sem se abandonar de novo. Agora, fica, descansa, deixa as afirmações fazerem o que precisam fazer. O corpo sabe quando você está voltando. E se você tem interesse de potencializar os resultados adquiridos nessa série, aqui no primeiro comentário tem um link que vai te ajudar nesse processo. Talvez você não precise fazer nada agora, e mesmo assim, algo em você pode descansar. Enquanto você escuta, o corpo pode perceber que não está sozinho. Você não precisa se sentir completa para se sentir acompanhada. Mesmo o vazio pode ser um lugar seguro quando você permanece. O corpo reconhece quando você não vai embora. E pouco a pouco ele pode soltar o que estava segurando há muito tempo. Você não precisa voltar inteira. Pode voltar aos poucos. Cada pequena presença já é suficiente. Talvez exista uma parte sua que estava apenas esperando em silêncio. E agora esse silêncio pode acolher. Nada precisa ser resolvido hoje. Nada precisa melhorar agora. O corpo entende quando não é pressionado. Você pode descansar mesmo sem respostas. E mesmo sem respostas, o corpo encontra apoio.
Você não se perdeu, você apenas se afastou por um tempo. E tempos passam. Agora é possível ficar, mesmo sem saber como. Ficar já é suficiente. O corpo sabe quando você retorna. E ele sabe como receber você de volta. Enquanto a respiração acontece sozinha, algo se reorganiza em silêncio. Não precisa acompanhar, não precisa entender. Você pode dormir ou apenas repousar. De qualquer forma, o corpo continua. E continuar agora é seguro. Talvez você não precise fazer nada agora, e mesmo assim, algo em você pode descansar. Enquanto você escuta, o corpo pode perceber que não está sozinho. Você não precisa se sentir completa para se sentir acompanhada. Mesmo o vazio pode ser um lugar seguro quando você permanece. O corpo reconhece quando você não vai embora. E pouco a pouco ele pode soltar o que estava segurando há muito tempo. Você não precisa voltar inteira. Pode voltar aos poucos. Cada pequena presença já é suficiente. Talvez exista uma parte sua que estava apenas esperando em silêncio. E agora esse silêncio pode acolher. Nada precisa ser resolvido hoje. Nada precisa melhorar agora. O corpo entende quando não é pressionado. Você pode descansar mesmo sem respostas. E mesmo sem respostas, o corpo encontra apoio. Você não se perdeu, você apenas se afastou por um tempo. E tempos passam. Agora é possível ficar, mesmo sem saber como. Ficar já é suficiente. O corpo sabe quando você retorna. E ele sabe como receber você de volta. Enquanto a respiração acontece sozinha,
algo se reorganiza em silêncio. Não precisa acompanhar, não precisa entender. Você pode dormir ou apenas repousar. De qualquer forma, o corpo continua. E continuar agora é seguro. Talvez você não precise fazer nada agora, e mesmo assim, algo em você pode descansar. Enquanto você escuta, o corpo pode perceber que não está sozinho. Você não precisa se sentir completa para se sentir acompanhada. Mesmo o vazio pode ser um lugar seguro quando você permanece. O corpo reconhece quando você não vai embora. E pouco a pouco ele pode soltar o que estava segurando há muito tempo. Você não precisa voltar inteira. Pode voltar aos poucos. Cada pequena presença já é suficiente. Talvez exista uma parte sua que estava apenas esperando em silêncio. E agora esse silêncio pode acolher. Nada precisa ser resolvido hoje. Nada precisa melhorar agora. O corpo entende quando não é pressionado. Você pode descansar mesmo sem respostas. E mesmo sem respostas, o corpo encontra apoio. Você não se perdeu, você apenas se afastou por um tempo. E tempos passam. Agora é possível ficar, mesmo sem saber como. Ficar já é suficiente. O corpo sabe quando você retorna. E ele sabe como receber você de volta. Enquanto a respiração acontece sozinha, algo se reorganiza em silêncio. Não precisa acompanhar, não precisa entender. Você pode dormir ou apenas repousar. De qualquer forma, o corpo continua. E continuar agora é seguro. Talvez você não precise fazer nada agora, e mesmo assim, algo em você pode descansar. Enquanto você escuta,
o corpo pode perceber que não está sozinho. Você não precisa se sentir completa para se sentir acompanhada. Mesmo o vazio pode ser um lugar seguro quando você permanece. O corpo reconhece quando você não vai embora. E pouco a pouco ele pode soltar o que estava segurando há muito tempo. Você não precisa voltar inteira. Pode voltar aos poucos. Cada pequena presença já é suficiente. Talvez exista uma parte sua que estava apenas esperando em silêncio. E agora esse silêncio pode acolher. Nada precisa ser resolvido hoje. Nada precisa melhorar agora. O corpo entende quando não é pressionado. Você pode descansar mesmo sem respostas. E mesmo sem respostas, o corpo encontra apoio. Você não se perdeu, você apenas se afastou por um tempo. E tempos passam. Agora é possível ficar, mesmo sem saber como. Ficar já é suficiente. O corpo sabe quando você retorna. E ele sabe como receber você de volta. Enquanto a respiração acontece sozinha, algo se reorganiza em silêncio. Não precisa acompanhar, não precisa entender. Você pode dormir ou apenas repousar. De qualquer forma, o corpo continua. E continuar agora é seguro. Talvez você não precise fazer nada agora, e mesmo assim, algo em você pode descansar. Enquanto você escuta, o corpo pode perceber que não está sozinho. Você não precisa se sentir completa para se sentir acompanhada. Mesmo o vazio pode ser um lugar seguro quando você permanece. O corpo reconhece quando você não vai embora. E pouco a pouco ele pode soltar o que estava segurando há muito tempo.
Você não precisa voltar inteira. Pode voltar aos poucos. Cada pequena presença já é suficiente. Talvez exista uma parte sua que estava apenas esperando em silêncio. E agora esse silêncio pode acolher. Nada precisa ser resolvido hoje. Nada precisa melhorar agora. O corpo entende quando não é pressionado. Você pode descansar mesmo sem respostas. E mesmo sem respostas, o corpo encontra apoio. Você não se perdeu, você apenas se afastou por um tempo. E tempos passam. Agora é possível ficar, mesmo sem saber como. Ficar já é suficiente. O corpo sabe quando você retorna. E ele sabe como receber você de volta. Enquanto a respiração acontece sozinha, algo se reorganiza em silêncio. Não precisa acompanhar, não precisa entender. Você pode dormir ou apenas repousar. De qualquer forma, o corpo continua. E continuar agora é seguro. Talvez você não precise fazer nada agora, e mesmo assim, algo em você pode descansar. Enquanto você escuta, o corpo pode perceber que não está sozinho. Você não precisa se sentir completa para se sentir acompanhada. Mesmo o vazio pode ser um lugar seguro quando você permanece. O corpo reconhece quando você não vai embora. E pouco a pouco ele pode soltar o que estava segurando há muito tempo. Você não precisa voltar inteira. Pode voltar aos poucos. Cada pequena presença já é suficiente. Talvez exista uma parte sua que estava apenas esperando em silêncio. E agora esse silêncio pode acolher. Nada precisa ser resolvido hoje. Nada precisa melhorar agora. O corpo entende quando não é pressionado.
Você pode descansar mesmo sem respostas. E mesmo sem respostas, o corpo encontra apoio. Você não se perdeu, você apenas se afastou por um tempo. E tempos passam. Agora é possível ficar, mesmo sem saber como. Ficar já é suficiente. O corpo sabe quando você retorna. E ele sabe como receber você de volta. Enquanto a respiração acontece sozinha, algo se reorganiza em silêncio. Não precisa acompanhar, não precisa entender. Você pode dormir ou apenas repousar. De qualquer forma, o corpo continua. E continuar agora é seguro. Talvez você não precise fazer nada agora, e mesmo assim, algo em você pode descansar. Enquanto você escuta, o corpo pode perceber que não está sozinho. Você não precisa se sentir completa para se sentir acompanhada. Mesmo o vazio pode ser um lugar seguro quando você permanece. O corpo reconhece quando você não vai embora. E pouco a pouco ele pode soltar o que estava segurando há muito tempo. Você não precisa voltar inteira. Pode voltar aos poucos. Cada pequena presença já é suficiente. Talvez exista uma parte sua que estava apenas esperando em silêncio. E agora esse silêncio pode acolher. Nada precisa ser resolvido hoje. Nada precisa melhorar agora. O corpo entende quando não é pressionado. Você pode descansar mesmo sem respostas. E mesmo sem respostas, o corpo encontra apoio. Você não se perdeu, você apenas se afastou por um tempo. E tempos passam. Agora é possível ficar, mesmo sem saber como. Ficar já é suficiente. O corpo sabe quando você retorna.
e ele sabe como receber você de volta. Enquanto a respiração acontece sozinha, algo se reorganiza em silêncio. Não precisa acompanhar, não precisa entender. Você pode dormir ou apenas repousar. De qualquer forma, o corpo continua. E continuar agora é seguro. Talvez você não precise fazer nada agora, e mesmo assim, algo em você pode descansar. Enquanto você escuta, o corpo pode perceber que não está sozinho. Você não precisa se sentir completa para se sentir acompanhada. Mesmo o vazio pode ser um lugar seguro quando você permanece. O corpo reconhece quando você não vai embora. E pouco a pouco ele pode soltar o que estava segurando há muito tempo. Você não precisa voltar inteira. Pode voltar aos poucos. Cada pequena presença já é suficiente. Talvez exista uma parte sua que estava apenas esperando em silêncio. E agora esse silêncio pode acolher. Nada precisa ser resolvido hoje. Nada precisa melhorar agora. O corpo entende quando não é pressionado. Você pode descansar mesmo sem respostas. E mesmo sem respostas, o corpo encontra apoio. Você não se perdeu, você apenas se afastou por um tempo. E tempos passam. Agora é possível ficar, mesmo sem saber como. Ficar já é suficiente. O corpo sabe quando você retorna. E ele sabe como receber você de volta. Enquanto a respiração acontece sozinha, algo se reorganiza em silêncio. Não precisa acompanhar, não precisa entender. Você pode dormir ou apenas repousar. De qualquer forma, o corpo continua. E continuar agora é seguro.
Talvez você não precise fazer nada agora, e mesmo assim, algo em você pode descansar. Enquanto você escuta, o corpo pode perceber que não está sozinho. Você não precisa se sentir completa para se sentir acompanhada. Mesmo o vazio pode ser um lugar seguro quando você permanece. O corpo reconhece quando você não vai embora. E pouco a pouco ele pode soltar o que estava segurando há muito tempo. Você não precisa voltar inteira. Pode voltar aos poucos. Cada pequena presença já é suficiente. Talvez exista uma parte sua que estava apenas esperando em silêncio. E agora esse silêncio pode acolher. Nada precisa ser resolvido hoje. Nada precisa melhorar agora. O corpo entende quando não é pressionado. Você pode descansar mesmo sem respostas. E mesmo sem respostas, o corpo encontra apoio. Você não se perdeu, você apenas se afastou por um tempo. E tempos passam. Agora é possível ficar, mesmo sem saber como. Ficar já é suficiente. O corpo sabe quando você retorna. E ele sabe como receber você de volta. Enquanto a respiração acontece sozinha, algo se reorganiza em silêncio. Não precisa acompanhar, não precisa entender. Você pode dormir ou apenas repousar. De qualquer forma, o corpo continua. E continuar agora é seguro. Talvez você não precise fazer nada agora, e mesmo assim, algo em você pode descansar. Enquanto você escuta, o corpo pode perceber que não está sozinho. Você não precisa se sentir completa para se sentir acompanhada. Mesmo o vazio pode ser um lugar seguro quando você permanece. O corpo reconhece quando você não vai embora.
pouco a pouco ele pode soltar o que estava segurando há muito tempo. Você não precisa voltar inteira. Pode voltar aos poucos. Cada pequena presença já é suficiente. Talvez exista uma parte sua que estava apenas esperando em silêncio. E agora esse silêncio pode acolher. Nada precisa ser resolvido hoje. Nada precisa melhorar agora. O corpo entende quando não é pressionado. Você pode descansar mesmo sem respostas. E mesmo sem respostas, o corpo encontra apoio. Você não se perdeu, você apenas se afastou por um tempo. E tempos passam. Agora é possível ficar, mesmo sem saber como. Ficar já é suficiente. O corpo sabe quando você retorna. E ele sabe como receber você de volta. Enquanto a respiração acontece sozinha, algo se reorganiza em silêncio. Não precisa acompanhar, não precisa entender. Você pode dormir ou apenas repousar. De qualquer forma, o corpo continua. E continuar agora é seguro. Talvez você não precise fazer nada agora, e mesmo assim, algo em você pode descansar. Enquanto você escuta, o corpo pode perceber que não está sozinho. Você não precisa se sentir completa para se sentir acompanhada. Mesmo o vazio pode ser um lugar seguro quando você permanece. O corpo reconhece quando você não vai embora. E pouco a pouco ele pode soltar o que estava segurando há muito tempo. Você não precisa voltar inteira. Pode voltar aos poucos. Cada pequena presença já é suficiente. Talvez exista uma parte sua que estava apenas esperando em silêncio. E agora esse silêncio pode acolher. Nada precisa ser resolvido hoje. Nada precisa melhorar agora.
O corpo entende quando não é pressionado. Você pode descansar mesmo sem respostas. E mesmo sem respostas, o corpo encontra apoio. Você não se perdeu, você apenas se afastou por um tempo. E tempos passam. Agora é possível ficar, mesmo sem saber como. Ficar já é suficiente. O corpo sabe quando você retorna. E ele sabe como receber você de volta. Enquanto a respiração acontece sozinha, algo se reorganiza em silêncio. Não precisa acompanhar, não precisa entender. Você pode dormir ou apenas repousar. De qualquer forma, o corpo continua. E continuar agora é seguro. Talvez você não precise fazer nada agora, e mesmo assim, algo em você pode descansar. Enquanto você escuta, o corpo pode perceber que não está sozinho. Você não precisa se sentir completa para se sentir acompanhada. Mesmo o vazio pode ser um lugar seguro quando você permanece. O corpo reconhece quando você não vai embora. E pouco a pouco ele pode soltar o que estava segurando há muito tempo. Você não precisa voltar inteira. Pode voltar aos poucos. Cada pequena presença já é suficiente. Talvez exista uma parte sua que estava apenas esperando em silêncio. E agora esse silêncio pode acolher. Nada precisa ser resolvido hoje. Nada precisa melhorar agora.